E aí, investidores, tudo certo com vocês? Esse é o segundo vídeo aqui do canal sobre como começar a investir na Bolsa de Valores. E hoje vamos falar sobre como você pode se preparar para os imprevistos da vida, afinal, eles acontecem. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Mikael e aqui é o canal onde todo mundo é um jovem investidor. Então, se você quer saber desde o básico sobre como começar a investir, até como chegar à Bolsa de Valores, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, deixe suas dúvidas e tudo mais. É isso. Então hoje vamos falar sobre o primeiro passo que o investidor tem que dar no mundo dos investimentos, que é construir uma reserva de emergência. E para começar a falar disso, vamos entender para o que ela serve. A ideia dela é ter dinheiro disponível para casos de emergência, seja uma demissão, um acidente, uma doença ou qualquer outra coisa que não possa ser planejada. E, para simplificar, ela deve ter baixo risco e alta liquidez, ou seja, você deve conseguir retirar o dinheiro a qualquer momento. A primeira coisa que você deve fazer ao montar a sua reserva de emergência é definir o montante do dinheiro que você deve aplicar nela. E para isso, você deve conhecer os seus custos mensais e a sua estabilidade. Para saber os seus custos mensais, basta colocar no papel tudo o que você gasta no mês e que é essencial. Então, por exemplo, vamos supor que eu gasto por mês R$ 750 com aluguel, mais R$ 750 com alimentação e transporte e mais R$ 500 com despesas no geral. Então, os meus custos mensais são de R$ 2.000. Para definir o tamanho da reserva de emergência, vamos separar em dois grandes grupos de acordo com a estabilidade nos seus empregos. No primeiro grupo estão as pessoas que têm uma certa estabilidade. Por exemplo, são funcionários CLT que têm um bom relacionamento com as pessoas que trabalham com elas e os seus superiores. Para este grupo de pessoas, é interessante separar pelo menos 3 vezes os seus custos mensais, que, no nosso exemplo, seria de R$ 6.000. No segundo grupo estão as pessoas com uma menor estabilidade na sua receita, por exemplo, autônomos e empreendedores. E, para este grupo, seria importante formar uma reserva de emergência de 6 até 12 vezes seu custo mensal, sendo que, quanto mais incerta for a sua remuneração, mais perto das 12 vezes de custo mensal deve ser o tamanho da sua reserva de emergência. E afinal, aonde você deve investir a sua reserva de emergência? Como esse é o primeiro passo no mundo dos investimentos, ele deve ser o mais seguro e o mais líquido possível, ou seja, ele deve estar disponível para você retirar a qualquer momento. E, como qualquer investimento com alta liquidez, ele vem acompanhado por uma rentabilidade menor. Mas isso não deve ser motivo de preocupação. O importante é esse dinheiro não ficar restrito a prazo ou sujeito a qualquer risco. Então se tem que ser seguro e eu preciso conseguir tirar a qualquer momento, vou investir minha reserva de emergência na poupança. Pode até parecer lógico, mas a verdade é que isso é o pior que você pode fazer, simplesmente porque existem momentos em que o retorno real da poupança pode ser menor que a inflação, ou seja, você acaba perdendo o seu potencial de compra. Fugindo da poupança, você facilmente encontra investimentos para sua reserva de emergência com rendimentos bem mais atrativos que ela e que são tão seguros quanto. Por isso, eu montei uma lista com as 5 melhores aplicações para você investir a sua reserva de emergência. O primeiro lugar para você investir a sua reserva de emergência é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público de renda fixa emitido pelo governo. E o que são títulos públicos? É basicamente você emprestando dinheiro para o governo. Sim, o governo gasta mais do que ele arrecada, e assim ele emite títulos que você pode comprar e assim ele te recompensa pelo dinheiro emprestado. O Tesouro Selic é ideal para você montar a sua reserva de emergência, porque ele possui liquidez diária. Ou seja, todos os dias os lucros estão disponíveis na sua conta. Além disso, ele possui o menor risco soberano do Brasil e tem uma baixa volatilidade. Então, o preço de compra é muito próximo do preço de venda. E caso você tenha que solicitar o resgate, as perdas pela variação do preço do título serão mínimas. A venda desse ativo pode ser feita a qualquer momento, pois é o próprio governo que faz a recompra. E a liquidação se dá em D+1, ou seja, em um dia útil o dinheiro estará na sua conta. O Tesouro Selic rende a taxa Selic. Para investimentos maiores que R$ 10.000, existe uma taxa anual de 0,25% ao ano cobrada pela B3. E caso você possua uma reserva com valor superior a esse,
você pode investir ela em fundos taxa zero que investem exclusivamente no Tesouro Selic. Hoje existem fundos taxa zero em algumas corretoras como BTG, Orama, Pi, Rico, Vitrio e XP. É importante lembrar que o Tesouro Selic sofre a cobrança de imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. Ele começa em 22,5% dos lucros em investimentos com tempo de aplicação menor que 180 dias e vai até o mínimo de 15% após 720 dias da aplicação inicial. A segunda opção para você investir a sua reserva de emergência é em um CDB com liquidez diária. Os certificados de depósitos bancários com liquidez diária são uma ótima alternativa para o fundo de emergência. Como ele é emitido pelos bancos, é possível encontrar taxas de rentabilidade próximas ou maiores que o CDI, que é uma benchmark da renda fixa. Assim, você pode ter uma reserva com boa remuneração e com a vantagem de resgatar o valor investido a qualquer momento. A diferença dele para o Tesouro Selic é que a liquidação pode ocorrer no mesmo dia. Outro ponto positivo do CDB é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos até o limite de R$ 250 mil por CPF em cada instituição, limitado ao teto de R$ 1 milhão em um período de 4 anos. Assim, caso o emissor quebre, você não perde o que você investiu. Ou seja, o seu fundo de emergência estará seguro. O terceiro investimento são LCIs e LCAs com liquidez diária. A letra de crédito imobiliária e a letra de crédito do agronegócio são títulos de renda fixa do setor privado. A taxa de rentabilidade é semelhante ao CDB, assim como o modo que ela funciona. Porém, esses ativos têm uma vantagem muito atrativa para a sua reserva de emergência, que é a isenção de tributação. Assim, os rendimentos brutos são iguais aos rendimentos líquidos. Então, você conta com um bom retorno, facilidade no resgate e ausência de taxas. No entanto, é preciso simular o investimento, pois muitas vezes a rentabilidade dos ativos não isentos é superior aos ativos isentos, mesmo com desconto de taxas. A quarta sugestão para sua reserva de emergência é investir em fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são carteiras que investem no mínimo 80% do patrimônio em títulos de renda fixa como Tesouro Direto. A principal diferença é que eles contam com um gestor profissional que faz as alocações de ativos e acompanha diariamente a aplicação. O objetivo disso é conseguir o melhor rendimento. Como os fundos são compostos por títulos de renda fixa, os retornos geralmente são próximos ao CDI, mas os melhores fundos conseguem desempenhos bastante atrativos. Para a reserva de emergência, o ideal é que esta aplicação tenha prazo de liquidação em até D+1. Para o caso de você precisar do valor investido com urgência e não ter transtornos na hora de retirar ele. Um ponto de atenção é que os fundos de renda fixa não possuem garantia do FGC, então é necessário avaliar a nota de rating do emissor. Quanto maior ela estiver, menor a possibilidade de falência. A quinta e última alternativa de investimento é em um fundo DI. Ele é um fundo de investimento referenciado na taxa DI, que é o próprio CDI. Assim, a composição dele é feita com ativos da renda fixa indexados à taxa CDI. Então, se você quer ter uma reserva com boa rentabilidade, essa pode ser uma ótima opção. Assim como os fundos de renda fixa, os fundos DI também não possuem cobertura do FGC, ou seja, você precisa analisar o rating da instituição emissora, sendo que os fundos possuem taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance caso a rentabilidade supere o previsto. Esses custos devem ser considerados antes de investir, para você saber se os rendimentos são maiores que as despesas. Essas são algumas das opções que você pode investir o seu dinheiro para formar a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro passo que quem investe tem que dar. Depois que você completar essa etapa, você pode ir para os próximos passos, mas não vou falar deles nesse vídeo. O objetivo aqui é te ajudar a separar uma parte do seu dinheiro e te conscientizar sobre a importância de uma reserva de emergência. Então, comenta aí embaixo se você já completou a sua reserva de emergência ou quanto falta para você completar ela. Por hoje, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!